Olá, gente, tudo bem? Meu nome é José Carlos Rosa, sou ator e produtor cultural e venho aqui trazer uma super novidade para vocês. O projeto Bastidores de Teatro, que foi contemplado com o edital Cultura Presente via Lei Aldir Blanc do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa. A ideia desse projeto é falar sobre os bastidores de teatro antes, durante e depois de uma apresentação artística e as curiosidades que rolam nesses bastidores e a experiência de cada profissional. Então será um bate-papo super descontraído com diversos profissionais. E para inaugurar esse primeiro vídeo, a gente convidou a produtora Luciana Duque, que vai falar um pouquinho da sua experiência e das curiosidades em torno de suas produções que ela realizou durante a sua carreira artística. Então, confira, vem conosco! Olá, gente! Mais uma vez estou aqui com esse projeto maravilhoso, Bastidores de Teatro. E dessa vez a convidada, essa pessoa maravilhosa que eu tive a honra de conhecer, Luciana. Luciana, se apresente para a gente aí, fala para o nosso público a sua experiência, como se deu o início, a parte de produção cultural. Fala um pouquinho para a gente aí. Eu sou a Luciana, eu comecei, a minha formação é de administração, o que é muito bom. Eu sou formada em administração, eu fiz uma pós-graduação em Direito, faltou 6 meses para me formar em Direito, e vi que a minha praia não era essa, então adentrei no mundo de arte. Eu sou casada com um músico, eu tenho filhos que trabalham também, toda a minha família trabalha ligada. Meu filho é produtor, minha filha é de cinema e a outra é atriz. Então, toda a minha família respira e vive de arte. Eu comecei a fazer assessoria de imprensa, apesar de não ser formada em jornalismo, mas fui adentrando nessa parte. Produzindo shows também, que é uma coisa que eu gosto, e também estava na família. Comecei como assistente de produção e fui indo, e me encantou o teatro. Com a assessoria de teatro, eu fui vendo a produção de teatro e notei que, pela minha formação de administração, era uma coisa que, às vezes, a gente tem que ser organizada, tem que prever, porque assim, a máxima de teatro é o seguinte: produção, se dá tudo certo, a peça, os atores e o diretor estão de parabéns. Se dá alguma coisa errada, é a produção que fez mal, né? Estou reclamando, quero muito carinho, que a gente sempre fica com limo. E é isso, né? Mas a gente tem que prever as coisas para darem certo e as coisas para darem, se derem errado, como achar a solução. Então, eu acho que essa minha formação foi boa. Você tem que botar tudo na ponta do lápis e contar sempre com eventualidades. Então, assim, se você faz um projeto de 5.000, pensa que eles bota 6, 7 para você ter uma margem de alguma coisinha, porque vai dar alguma coisinha e que você vai precisar. É uma luz, uma luz que queima. Um dia antes você tem que comprar dos potes de luz, você tem que comprar naquela hora, porque o espetáculo tem que continuar. Faltou uma fita, faltou um gelo, faltou alguma coisa. Eu comecei, vamos lá, fazendo assessoria de uma peça chamada Norma, se eu não me engano. Depois eu fiz assessoria também de Ricardo, com a Lorena Comparato, Anita Chaves, Andresa Abreu e Karina Ramil. Aí, depois, eu fiz algumas assessorias. Eu fiz a Gaivota, eu fiz. Maravilhoso esse texto. Patrícia Piolho. Gente, é tanta que eu não sei. Assessoria, eu acho que foi essa. Aí depois eu comecei a adentrar na parte de produção. Produção, eu comecei com... Aí tem
Vamos lá. Mármore, Gravidade, 40 anos essa noite, Namastê, Arraial das Lobas, Isso que você chama de lugar. Tem mais e eu estou esquecendo, e são tantas que eu já esqueci. Teve, em 2019, por exemplo, no mês de maio, eu estava com 5 peças ao mesmo tempo. Então, e eu tive que arranjar assistente para cada uma, porque ou batia 2 ou 3 num final de semana, foi um mês recheado para mim. E aí eu tinha que me dividir, né? Porque eu ia num dia numa, no outro dia no outro, botava um assistente para ficar lá. Produção é estar presente, porque por Sim. mais que a gente faça tudo, tem que estar lá. Porque nem que seja para fazer um carinho, ou no diretor, ou nos atores, eles se sentem mais seguros, você checar tudo. Tem o borderô, tem o pessoal do teatro que também precisa de atenção. Então, a gente sempre tem que estar por ali. Quando passa o grosso, que você montou a peça, você tem que dar o carinho, a atenção, né? O estímulo que faz parte. Eu fiz a produção também de um podcast, que é Prato Frio, da Companhia de 4 Mulheres. Eu fiz shows de Mulheres de Buço. Eu fiz a peça também de Mulheres de Buço. Eu trabalhei como assessoria de imprensa também. Aí depois eu fui produzir Mulheres de Buço, produzi shows de Mulheres de Buço, Caru, Telzinho, Silvia Autori. Há muitos anos atrás eu produzi o Cleiton Ramil. Acho que show é isso. Nossa, Teve currículo super extenso, mais né? alguns que eu não lembro. Teve épocas em que eu tinha show e teatro. E aí chegou num momento que realmente produzir show e teatro não dá certo se você não tem uma estrutura muito grande, porque são assessoria diferente, a produção é um pouco diferente e todos querem esse carinho. E todos têm que levantar um monte de coisas, né? Eu fiz também produção de curta-metragem. Eu fiz o Prólogo, eu fiz o Simples Assim, são curtas, e que é diferente também, porque é audiovisual. Audiovisual assim, é uma semana que você não dorme, que você trabalha tudo e, de repente, está pronto, sabe? É um mês que você bota aquela coisa para você funcionar. Você tem uma pré-produção relativamente mais fácil, né? Porque você só tem que ver. Aí você tem a produção grande, aí depois vai para outro estágio, que é a edição. Mas é lindo também, porque depois de eu ter feito esses curtas, eu olho televisão e filme de outra maneira, né? Você fala assim, olha, para aquela cena teve isso, quantas vezes repetiram a mesma fala para chegar aqueles 5 segundos, sabe? De um olhar, de uma fala. É muito bacana. E a gente Muito aprende a bacana. valorizar, né? E a gente aprende a valorizar porque eu lembro que eu fiz na audiovisual, a única coisa que eu fiz na minha vida foi uma participação com voz, na verdade, não foi que o filme já tinha sido rodado, só que teve algumas inconsistências no áudio de algumas cenas e eles chamaram alguns atores para fazer algumas participações, né, com voz, que foi o filme da Nilza Silveira, doutora Nilza Silveira, que a Glória Pires fez, inclusive brilhantemente bem, um filme maravilhoso. E eu fiquei tão feliz porque, assim, por mais que eu não estava presente com imagem, meu nome apareceu na ficha técnica. Eu fiquei tão feliz. Lindo, né? Gente, eu tirei foto. Falei, ai, maravilhoso. Maravilhoso meu nome lá na ficha técnica, no cinema. E eu fiquei tão emocionado com aquilo, sabe? Eu falei, nossa, que legal. E as pessoas não sabem o trabalho que se dá, porque, assim, a gente ficou o dia inteiro no estúdio repetindo aquela cena até você chegar ao, Tem né? o astral, tem a sensação, como se você estivesse ali, naquele Sim, momento. sim, sim. Não, é básico. Quer ver? Eu estou filmando, eu estou falando com você. Então, eu Sim, filmo aqui e falando. Só que sim. eu tenho que repetir toda a minha frase se a câmera for filmar você, que aí eu vou estar de costas. Eu tenho que me lembrar que eu fiz esse movimento
e eu tenho que fazer este movimento de costas também, falar a mesma coisa. Então, filma tudo de um lado, filma tudo do outro, e filma tudo daqui, do lado, para pegar os dois. Então, Sim. numa ceninha que a gente está conversando uma bobagem, são 3, assim, é muitas vezes, e é muito brilhante. Você tem que se preocupar com N mil coisas. É o copo, se é transparente, ele tem que estar na mesma altura. Então, a direção de arte é precisa, sabe? Tudo é muito preciso, porque tudo tem que estar absolutamente igual em cada tomada. Essa é Uhum, uma parte bem interessante. uhum, com certeza. E aí você vai tendo, sabe, trabalhando com diversas artes, você vai vendo que como é rico a produção, sabe? Quando eu me sinto feliz, como eu me sinto orgulhosa quando eu vejo uma cena e falo assim, gente, o trabalhão que deu para construir, para pegar a laranja, para comprar laranja, para tal o gelo, porque são minúcias. Numa peça de teatro, por mais que seja um monólogo, você tem que saber se a luz está perfeita, se o som está perfeito, se cada parte do cenário está ali, aquele figurino tá perfeito, tem que estar passadinho, sabe? Tem que ter tudo ali que a gente vai construindo. Sim, sim. Então, é assim, eu acho encantador, porque a gente faz aquela pessoa dá alma ao personagem, Uhum. mas a gente inconscientemente se sente parte daquela construção, sabe? Sim, Porque a sim, gente sim. que fez ele conseguir dar aquilo também, Uhum, uhum. sabe? É um orgulho, é uma coisa assim encantadora. É, com Eu, certeza. particularmente, gosto de brincar com as diversas artes. Eu estava falando com você, eu adoro ver uma peça em que não tenha fala, entendeu? Que tenha a expressão do corpo. Eu acho incrível você olhar, você não ter uma fala para te contar e você cada um deduz uma coisa, Uhum. né? Uma das últimas peças que eu fiz foi até a direção do Daniel Herr, e Maravilhosa, por sinal. se chamava Amei, amei, Isso amei, que amei. você chama de lugar. E eram 4 personagens, era encantadora essa peça para mim. Eram só 4 cadeiras e eram 4 personagens. Cada um tinha uma história e cada um falava com um personagem, só que ele era uma outra pessoa. Eu só imaginava isso no audiovisual, entendeu? Em que Sim, você fala com eu enxergo você, José. Você me enxerga, não Luciana, você me enxerga Maria. sim. E aí depois eu lido com você como João e você lida comigo como Fernanda, sabe? Mas são aqueles personagens. Então tem o corpo da pessoa que se modifica na hora, tem entonação de voz que se modifica e você vai criando, sabe? Histórias e vendo. Isso Uhum. é, para mim, encantador. Uma outra peça que eu fiz, que eu sou apaixonada, que é 40 anos essa noite, e que fala de 2 casais homoafetivos, em que eles querem ter a personagem principal quer ter um filho, e ela está fazendo 40 anos. Aí convida o melhor amigo para ser o pai do filho. Só que ela é casada com uma menina. Então, no jantar de 40 anos, tem todos os conflitos entre com este convite, o que dá e tudo que acontece. Aí entra também uma coisa que mostra muito na peça, ela tem momentos de reflexão, momentos que mostra todo o preconceito existente, a realidade da opção que cada um tem, Uhum. e que não é porque eu sou casada com uma mulher ou sou casada com um homem que vai diferenciar, porque os conflitos são os mesmos. E Uhum. ali mostra claramente, sabe? E que como a sociedade ainda precisa aliviar, entendeu? Se liberar, porque
Eu, sinceramente, acho que ninguém tem que ser preconceituoso. Assim, o que eu faço da minha vida sexual diz respeito a mim, não diz respeito a você, entendeu? Porque você não, a não ser que você fosse o participante da minha vida, entendeu? Aí se Uhum. torna uma relação. Então, a necessidade de um casal homoafetivo de ter filhos. Como é que se, sabe, as possibilidades, como é que é isso, sabe? Foi muito enriquecedor e foi uma direção totalmente diferente da do Daniel, que foi com o Bruce Gonlevski, que também é interessante você ver, sabe? Como produção, a gente trabalhar com vários diretores e como eles trabalham com o artista, como eles trabalham com a produção, como é que você vê construir a peça. É lindo, sabe? É muito enriquecedor. Eu acho que você traz uma questão aí que é muito interessante na produção, que você participa desse processo de construção da obra, então você consegue defendê-la muito brilhantemente bem. Você está falando dos espetáculos, porque a gente tem essa missão, né, enquanto produtor, de levar para o público o melhor da gente, né, o melhor possível, e a gente às vezes é um grande espelho, né, porque eu costumo dizer que o teatro a produção como um todo é um grande espelho, porque as pessoas se veem também, né? Já teve situações, como eu trabalho como ator e produtor, né? Então já tive oportunidade de sair do palco, de acabar de apresentar um espetáculo e a pessoa chegar e falar assim, caramba, um espetáculo falava sobre o Nordeste, e falei assim, caramba, vocês em 45 minutos fizeram ir na minha terra e voltar. Tem 10 anos que eu não vou na minha terra. E você ouvir isso, olha a responsabilidade, né, por trás de tudo isso. Então, assim, isso é muito legal, né? Então, você fala de uma questão que é muito fundamental que o produtor tem que ter. Ele tem que conhecer o trabalho que ele está produzindo, né? Ele tem que saber defender quando alguém chegar a perguntar alguma coisa, porque existem as maldades, né? Que o mundo das artes nos impõe e a gente precisa defender com unhas e dentes. E você, Luciana, eu não sei se você trabalha com uma outra linha de produção, que é esses editais públicos, né? A gente, há 2 anos Sim, atrás, se falou muito disso, né? Da lei de incentivo, que a gente tem a federal, a estadual e a municipal. Como é que sim. é isso para você? Passa um pouquinho para o pessoal, como é que é esse trabalho seu, como é que você desenvolve isso com as leis de incentivo à cultura? Sim, a lei aí vem também a minha formação, que também facilita um pouco, né? Mas assim, hoje você precisa dessas leis para conseguir o montar, surgir uma peça, Uhum. porque uma peça não é, a gente assim, por mais simples que ela seja, ela envolve muita gente e você tem que remunerar essas pessoas. Então, normalmente, a gente tem a ideia da peça, né? E eu já trabalhei várias vezes de diversas formas, né? Já me Uhum. chegaram com a peça mais ou menos montada, aí assim, tá, aí eu sento, eu tenho que fazer toda uma planilha de mais ou menos um custo para ver como que a gente vai levantar e o único jeito da gente ter uma empresa para a gente convencer, porque no Brasil, infelizmente, a arte ainda não é tão valorizada. Então, a gente precisa convencer uma pessoa de que ela vai ganhar um benefício em nos apoiar. Então, por isso a importância desses editais, né? A importância dessas leis de incentivo, porque fora daqui as empresas elas patrocinam por acreditar na arte. Aqui elas patrocinam se elas vão ter Um algum retorno. benefício depois. Senão, não vê. E o que é muito injusto, porque das grandes produções, as pequenas produções, entendeu? O nome delas, a propaganda gratuita, porque a gente tem que botar em vários lugares, ela tem uma propaganda gratuita absurda, que se ela fosse contratar uma agência de publicidade, ela não ia ganhar tanto retorno, nem ter tanta entrada com o público, entendeu? Porque, mal ou bem, você faz temporadas.
Então, é todo dia um grupo de pessoas indo lá e vendo aquela marca. Bom, vamos lá. A lei, eu não sei se é isso que você me perguntou, mas eu adoro explicar isso. As pessoas, às vezes, não sabem direito qual a diferença, né? Município é lei do ISS. Então, é serviço. Serviço. Qualquer serviço que se vai. É o dentista, ele está prestando um serviço. Se você vai a um advogado, ele está prestando um serviço. Então, o escritório de advocacia, o escritório do dentista, se ele tem um consultório, se ele tem uma empresa, ele pode dar. Cursos de línguas, tudo que for uma prestação de serviço. Aí você tem, isso é o município, é o pequenininho, serviço. Depois você vai para o Estado. O Estado, ele é um grau acima. Aí é tudo que é venda de qualquer produto, é comércio. Então, que se eu pego um cigarro e te vendo, se eu pego um arroz e te vendo, ou se eu pego uma cama, um armário, aí é venda. Então, entra isso. E aí vamos para uma instância superior, que é imposto de renda. Todo mundo paga imposto. Aí quem presta serviço, quem vende comércio, pessoa física, qualquer coisa que se faça, se paga imposto de renda. E é dali que vem aquela verba. Um fator não é impeditivo do outro. Você pode botar nos três. Cada um tem a sua época. Normalmente, a prefeitura, abril, maio, junho, normalmente tem isso. Sim. Dica: quando você tiver já com o seu projeto e quiser botar numa lei, leia a lei, leia o edital, porque, assim, se você ler um edital, você vai achar difícil. Se você ler o segundo, o terceiro, no final, você já vai com o seu olho para aquilo que importa, porque tem coisas que são básicas e que você não pode fugir. Mas aí você já vai com o olho lá naquele item específico que faz o diferencial do edital. Enquanto você estiver botando no INSS, por exemplo, já vá procurando empresas, porque o ISS da prefeitura, ela quando solta e é uma empresa que, por exemplo, não está cadastrada, você já tem que estar. Ela tem também um período de se cadastrar, então tem que ser tudo rápido. Uhum. Então, isso é interessante, sabe? Você no primeiro pode... já teve vezes em que fui aprovada no ISS e não tive empresa nenhuma que me apoiasse no projeto. Por quê? Porque todas já estavam comprometidas, porque na época a produção tinha escolhido algumas pessoas para fazerem e acharam que essas pessoas, assim, até os próprios atores acharam, não, eu consigo. E no final não conseguiu, porque você tem um valor mínimo que você tem que conseguir daquele teu projeto. Aí eu vou entrar muito em detalhes de cada Não, edital. sim, claro, claro. Aí A não ideia é vou. pincelar Mas mesmo. depois, então, quer dizer, é por isso que eu falo, quando você estiver escrevendo, já pega pessoas para captar. Captação de recurso é a profissão mais rara de conseguir, porque poucas pessoas fazem isso, Uhum. mas é ótimo, entendeu? Se você pega um bom captador. E eu já fiz curso de captação também, então o captador não é só lá conseguir a empresa e voltar, não. Ele também tem um trabalho para ele ter aquele cliente sempre. Mas é isso. O do ICMS, que é do Estado, esse é normalmente de março a mais ou menos novembro, que você pode se cadastrar. O imposto de renda, ele é maior, então tem que ver quando é que abre, mas ele também pega o ano inteiro praticamente. Normalmente é em março, pelo que eu vi Março hoje no até calendário. dezembro, eu acho. Isso aí. Normalmente Né? fica. O imposto de renda tem prazo, é simples, é só pegar, ver. Tem tutorial hoje em tudo, ler e fazer o passo a passo, e não é ali que você vai ganhar muito dinheiro. Eles Uhum. têm uma tabela
de valores que, sabe, eu acho que até eu acho salutar você ser coerente, não querer assim, vamos ganhar todo mundo muito dinheiro ali, porque depois você não vai conseguir uma empresa, né? Para bancar aquilo, sabe? Eu estou falando de peças, não de shows grandões, porque aí esses shows grandões, por exemplo, as pessoas falam muito assim, só dá para aqueles atores ou aqueles cantores. Sim, uma empresa grande vai conseguir muito mais retorno dando para aquele grandão. Sim. Então, não é a lei que é falha, entendeu? É todo um conceito de como patrocinar, entendeu? É a empresa que também só quer, ela prefere dar 1 milhão para um que vai expor ela bastante do que dar 100 mil para 10, 100 por mil para exemplo. 10, entendeu? Porque ela também, assim, não vou ter tanto retorno. Boba, é falta de cultura também, Sim, entendeu? sim, sim. Mas botar também nas leis, você também tem regras, você não pode botar e não usar. Então, só ponha quando você tiver uma empresa que você já está fazendo. Então, Uhum. precisa, comece a procurar. Vaquinha, aquelas crowdfunding é muito importante também. Se você não tem um jeito, vamos lá, gente. As pessoas físicas são bacanas. Sim, sim, sim. Tudo você tem que divulgar. Não é assim, fazer e entrar e achar que vai ganhar o dinheiro à toa. Não, você também tem um trabalho. A tua peça por si só, tudo bem, tem a divulgação, tem assessoria de imprensa, é uma coisa legal. Eu diria que, com a pandemia, uma das coisas que mais a gente sentiu falta é de uma boa gravação da peça. Por quê? Porque agora, na pandemia, a gente poderia soltar para as pessoas verem a peça. As pessoas tendem a não valorizar isso. Mas, por exemplo, tem vários editais, tirando esses das leis, vários outros editais, que, por exemplo, da retomada cultural, que você também pode se entrar. Aí, alguns editais desses pedem a peça inteira. Então, sempre filme a tua peça inteira. Mas para edital, é o plano geral. É sem corte, sem nada. É você botar uma câmera ali para filmar tudo do jeito que está. Uhum. Não, eu vou botar um detalhezinho. Não, tem edital que não deixa. Ninguém quer detalhezinho. Mas grave suas peças, filme suas peças, registre suas peças. Porque uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia é que a gente pode hoje também tem vida a peça, né? Sim, Então, sim. se você não pode circular com a peça, bote lá no YouTube para as pessoas verem. Se desapegue dela para dar cultura para as pessoas que não podem assistir, Com né? certeza, com certeza. E você falou de uma coisa aí, porque assim, o processo, seja ela em qual esfera for, municipal, estadual, federal, existe, obviamente, um cuidado que você tem que fazer, que você tem que planejar, mas assim, o mais difícil, porque a lei em si, ela é fácil, entre muitas aspas, desde que você cumpra todos os pré-requisitos. Mas o mais difícil, que é uma coisa que você está falando aí, que é essa questão da captação, né? De você Sim. convencer aquele empresário de que aquele produto que você está colocando no mercado, ele é bom, ele é importante para o público, né? E ter a marca dele vinculada a um bom produto é super favorável para ele, né? Como você mesmo Sim. colocou aí. Porque se ele fosse contratar, por exemplo, uma empresa de comunicação, ele pagaria talvez até mais caro do que ele investir numa peça que vai dar esse retorno para ele. E, além de tudo, ele está dando para o público como se Cultura. fosse um presente, cultura para as pessoas, né? Isso é muito legal também que as pessoas entendam que isso é fundamental, né? Isso é muito importante, Sim. né? Eu acho que assim
É muito louco a gente estar conversando. Educação, por exemplo, cultura e educação. É Sim. uma forma de você ver várias histórias, de você poder voar para aquelas histórias, de você poder ver as críticas, ver os pensamentos, a evolução da sociedade, porque tudo numa peça tem, entendeu? E Uhum. você cria discernimento, sabe? Você não tem que aprender em tese, né? Faz parte na Constituição, tá? Da educação. Educação não é só português, matemática, geografia, história, cultura, literatura, poesia, música. Tudo isso é a construção de um indivíduo. Movimentar o corpo, aprender línguas, ver uma exposição, uma pintura, entender a diferença entre aquelas pinturas, o porquê da pessoa ter pintado aquilo, o Uhum. porquê de ter criado um filme, ou maluco ou não maluco, que chamam, né, de maluco ou não, de ter coerência ou não, mas qual foi o pensamento, qual foi aonde ele quis chegar, né? Uhum. Com aquilo. Isso é que forma o ser humano. Você, quando é novo, você tem um básico. E essas pequenas coisas vão transformando você num ser humano melhor. Sim. Entendeu? Vão abrindo a sua cabeça para você não se importar tanto com pequenas coisinhas ou o outro ser mais importante do que você, sabe? No sentido não na forma egocêntrica, mas assim, não critique tanto o outro, abra tua mente, sabe? Viva, seja feliz, porque você sendo feliz, você quer que o outro seja feliz também, né? Você parar para pensar, aquele quadro ali, que interessante. Por que ele botou o vermelho e não botou o azul? Né? Qual foi o pensamento dele? Por que ele botou o vermelho? Né? Porque às vezes tem a explicação ali. E é isso que constrói. Assim que a sociedade muda, assim que as pessoas vivem melhor, né? E você aprende também a valorizar tudo, né? Tudo é arte, na verdade. Sim, sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Luciano, porque você vem de uma área que é muito interessante, que é a área de administração, né? Você é formado em administração, acabou enveredando para essa área de produção, que tem tudo a ver, né? Porque nós, produtores, somos grandes. Agora não é mais gestor, né? Agora se fala de empreendedorismo, né? É a nova moda do momento. Você é um grande empreendedor. Que antigamente, quando falava assim, acho que até hoje até usam mais em música, né? Empresário, ao meu Empresário. empresário, né? Que é o produtor, né? Na verdade, é o produtor que está ali correndo atrás para que aquele cara seja lançado no mercado, né? Ele vai buscar investimento, ou ele mesmo vai investir do próprio bolso e depois buscar esse recurso, né? Então, assim, porque assim, a gente é um grande empreendedor, então a gente trabalha com muitas pessoas, né? Eu, nos outros papos que eu fiz aqui com outras áreas, a gente tem contatos específicos, né? O Cenov tem contato com o diretor direto, né? E com produção, tal, tal. O produtor ele tem contato com todo mundo, né? Ele tem Sim. contato com o diretor, com o elenco e com a equipe do teatro que ele chega, né? Por acaso. Como é que é essa sua relação com essas pessoas? A gente teve a oportunidade, foi quando a gente se conheceu, de trabalhar no teatro junto, a gente dividiu e a gente teve um grande problema que a gente resolveu junto, né? Que é a questão da falta de estrutura de um teatro, que é triste também isso, né, pra gente. Ainda mais uma produção que não tem grana, que a gente tem que tirar do próprio bolso. E eu queria saber dessa relação, dessas... Como é que fala? Como é que é a palavra, gente? Essa coordenação de todos, Não, assim, a esse coordenação de tudo e também tem a questão do improviso, essa palavra, de improvisar no espaço que você planejou uma coisa, mas chegar lá e você lidar com outra situação. Como é que isso é para você? Tá, vamos lá. Tem algumas coisas que você falou, deixa eu só curiosidades, tá? Uma, o empresário de um cantor, né?
ele é o que cuida da carreira inteira, Sim, entendeu? sim, Aí o empresário pode ser também o produtor, efetivamente, a produção executiva. É só para diferenciar, porque não, tem claro, o claro, é importante para empresário que você. só cuida, vende show, vê gravação e tudo, e aí manda um outro produtor executivo para estar lá junto com ele vendo as coisas. No, uma curiosidade que sempre me bate, que é engraçado, é no audiovisual e no teatro, a direção de produção tem uma função no audiovisual e a direção de produção tem outra função no teatro. Elas são o oposto uma da outra. Sim, Então, no teatro, se você é o diretor de produção, você está acima e o produtor, direção de produção é o que efetivamente está lá no dia, né? O direção de produção coordena tudo e o produtor executivo está lá no dia a dia. No audiovisual, o produtor executivo é o que coordena tudo. O direção de produção é o que está lá nos bastidores coordenando tudo. Então, só uma curiosidade, só uns nomes, né? O empreendedorismo, nisso, eu acho que porque aí vem da minha formação. Empreender seria uma coisa que eles usam hoje como tudo é empreendedor, mas assim, eu não concordo muito. Ainda acho que existem. Você pode ser um empreendedor de abrir vários caminhos, mas a direção de produção e a produção executiva têm papéis definidos, mas tudo bem. Mas isso a sociedade vai dando outros nomes para tudo. Com relação a. Voltando, com relação à coordenação de tudo, né, como é que ele dá, né, com cada um deles, não foi isso a última pergunta que você me fez? isso Não, aí. o imprevisto, improvisar alguma coisa. Eu tive que improvisar várias vezes com várias produções, e uma das coisas que me chamou a atenção é exatamente isso. É, como tudo que é profissão, tem alguns que acham que, assim, não, eu estou no principal, eu estou no teatro principal, e você não está, tem um reme-reme. Mas eu acho que toda produção, passar conhecimento é a melhor coisa que tem. Passar informação é a melhor coisa que tem. Não guardar as informações para você é ótimo. Por quê? Porque assim, não te tira, não te desvaloriza, porque eu posso ter o conhecimento e te passar esse conhecimento. E isso eu posso te passar. Se você vai executar da mesma forma que eu, não sei. Eu posso te dar o conhecimento, mas não necessariamente. Então, não tem por que eu guardar, sabe? E dois, a gente estamos todos no mesmo barco. Se você não for bem, eu não vou bem, né? No nosso caso específico, faltava som. Se a gente não fosse companheiro e para botar a peça junto, você não ia ter som e eu não ia ter som, porque eu ia ter dois trabalhos, eu teria que desmontar o teu, montar o meu, né? E você teria que desmontar o meu e montar o seu. Nossa, que loucura! É desnecessário. Vamos nos unir para a gente ter arte. É isso que importa, eu acho que no final. Né? É abrir mão. Alguém precisa de alguma coisa específica? Podemos negociar isso, né? O aprender a ser solícito e estamos juntos dentro de uma mesma arte, né? Eu consigo um apoio de alguma coisa, eu viro para você e falo assim: olha, tal empresa é legal, vai lá e consegue o apoio, sabe? Isso é bacana. É bom para a empresa, é bom para a gente se ajuda, né? Olha, eu tenho um lugar mais barato para comprar alguma coisa, aquela pessoa é mais bacana, sabe? Vamos lá, junto. Sobrou aqui alguma coisa, quer? É isso que faz, eu acho que é a intenção da arte. Estar junto e passar tudo junto, entendeu? Não é meu, não é minha arte, é nossa arte,
né? Porque a gente monta a peça para os outros, né? Não é para a gente, senão a gente fecharia um teatro, faria só para a gente. Pode se apresentar para mim, né? E trocar, e ver, e conhecer. Aí entra outra parte que é divertido, né? Eu falei aqui de 2 diretores, eu trabalhei com várias direções. Então, você ir lá, dar uma olhadinha na sua peça e ver como é que você montou. Poxa, porque às vezes é isso, o produtor, às vezes assim, pô, ele usou isso, numa próxima montagem, eu já lembrei que eu posso usar aquilo, aquele artifício. Poxa, que ótima sacada! Numa próxima vez, isso pode me dar uma solução para um problema, né? É tudo, tirando a parte divertida e de crescimento individual como ser humano, tem o olhar a peça do outro, ver as coisas como fez, ver porque te dá soluções para o trabalho depois, né? E às vezes você está assim, eu sou legal com você e às vezes eu estou com um probleminha. E de repente eu falo com você e fala, aí você vira para mim e fala, não, isso é tranquilo, vai por ali. Nossa, dias pensando e você tinha a solução. Isso que é o divertido. Isso que é a construção da pessoa também, né? Produção, né, é um campo muito vasto e a gente ficaria dias e horas aqui para falar, enfim. Mas a gente tem um tempo, né? Infelizmente, a tecnologia nos limita a ter tempo. E eu queria que, assim, para a gente finalizar, que é futuro, né? Eu espero que esse projeto possa ir à frente, porque, assim, para a gente esclarecer para o grande público que a gente trabalha muito, sim, a gente pensa muitas coisas, a gente quer o melhor, levar o nosso melhor para as pessoas, né? E que isso dá um trabalho, que isso, como você mesmo disse, gera muitos empregos e que as pessoas não têm dimensão da quantidade de empregos que se gera, de renda direta para as pessoas, né? Seria lindo, né, se a gente conseguisse estar sempre produzindo e poder citar a carteira das pessoas e manter, né, aquilo ali muito tempo, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso. Mas assim, mas de forma direta a gente contribui para que a economia do país ela funcione, né? Eu estava conversando com um técnico, ele falando assim, nossa, eu nunca imaginava, eu periférico negro, conhecer todas as capitais do país, entendeu? Através da minha profissão de técnico de som, né? Ele é várias coisas, mas ele como técnico de som viajou já o Brasil todo, já foi até para o exterior. E então assim, talvez ele na vida dele não teria essa oportunidade, né? Ele falou que conheceu outras culturas, não sei o quê. Então para ver como a nossa profissão, ela de artista, né? Vou colocar como um todo, de artista, ela é grandiosa e ela é capaz de transformar vidas, né? Então, pensando nisso, queria que você deixasse uma mensagem final para a gente, para o nosso público. Pode ser uma música, já que você trabalha na música, pode ser uma frase de alguma coisa, ou pode ser uma criação sua. Fique à vontade para a gente finalizar aí com, digamos, com chave de ouro essa nossa conversa. Me pegou de surpresa, essa não vale, tá? Tem que ser uma frase de efeito. Ai, meu Deus do céu. Eu só diria que, assim, as pessoas têm que... A gente trabalha para dar felicidade para as pessoas, entendeu? A gente trabalha para enriquecer as pessoas. E para você ter uma pequena momento dessa felicidade, a gente lida com muitas coisas. Nada é simples. Nem na sua própria casa é simples, entendeu? Para você comer o seu arroz, você tem que ter o arroz, você tem que ter o óleo, você tem que ter o fogão, você tem que ter o fogo, você tem que ter a água. Então, é a junção de tudo, sabe? Até um simples arroz, você precisa de muita coisa. Então, muita gente envolvida querendo doar, sabe? Arte. Quem canta os males espanta, sabe? A arte
é o pulmão de tudo, é o que te faz respirar, é o que te faz acordar, é o que te faz viver, sabe? Uma vida sem arte, porque você não presta atenção. Tudo que você olha tem uma arte. Quem acredita em religião é a arte de Deus. Quem acredita em tudo, qualquer coisa, é energia, sabe? É a plantinha, é tudo uma arte, sabe? Uma flor bonita, alguém foi lá, plantou, ou regou e deu aquilo para você, entendeu? Então é assim, respire arte, que você vai ser muito feliz. É, é, Nossa, é isso. olha, Não, você é boa do improviso, hein, mulher? Você é muito boa de improviso, cara. É não impressionante. sou, não, tô nervosa, tô nervosa. Eu Mas sou boa olha, no palco. pois é. Que bom que a gente pôde aparecer aqui e mostrar para o público que a gente existe e que toda essa engrenagem, que essa engrenagem existe é porque a gente está lá por trás tomando conta, vendo os detalhes de tudo que está acontecendo. Então, assim, nós estamos aqui dando a nossa cara para as pessoas conhecerem um pouco a gente, assim, o lado humano, né? Porque Sim, a gente acaba sendo muito robô, né? Porque a gente não aparece, então ninguém sabe quem está fazendo. Então agora aqui, ó, estamos aqui para falar sobre isso e que legal essa sua fala, cara. A arte é o pulmão. Acho que isso é de uma humanidade incrível, sabe? Então assim, só tenho que agradecer você por disponibilizar seu tempo, né? Eu sei que você passou por umas situações aí complicadas, mas assim, agradecer imensamente e que o universo possa logo dissipar esse vírus, que a gente possa voltar a se abraçar de novo. Não vejo a hora de poder abraçar as pessoas que eu conheço, que eu convivo. E é isso, tá? Muito, muito, muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente, viu? tá aí, muito obrigada por ter me chamado, sabe? Me senti honradíssima. Ai, que bom. Mas, assim, eu confesso que eu prefiro ficar atrás da câmera, não na frente. Mas como está só nós dois, é mais tranquilo para mim, entendeu? E é um bate-papo. Mas, assim, como eu amo fazer isso, e realmente eu acho que esse é o principal, né, impulsionador de tudo, amar aquilo que você está fazendo, Uhum, eu acho válido. E eu quero muito, porque as pessoas têm que ter dimensão de tudo que envolve e como é bom, né? uhum, Como é uhum. bom produzir, como é bom montar uma peça, como é bom atuar, como é importante o figurino, o cenário, a luz, cada pessoinha, o técnico de som, o técnico de luz, sabe? O pessoal do teatro, tudo é uma engrenagem muito grande e que todo mundo está muito saudoso também. O público está Sim. saudoso de assistir, mas a gente está saudoso também de estar junto. E como tudo, ninguém faz nada sozinho. Como tudo, uns precisam dos outros, né? E É muito verdade. obrigada mesmo. Ai, que Amor, bom. Ó, um grande beijo. Espero que a gente se encontre em breve. Espero que a gente se encontre em com breve, certeza. viu? Tá? Beijo grande para você, minha linda. Beijo, amor. Tchau. Tchau. Tchau para todos.